Fala galera, tudo bom? Monitor Tivo de História aqui da Sala de Saber, com o nosso segundo episódio do podcast da Sala. A gente está aqui com o nosso professor Biro, professor de Sociologia e Filosofia. Tudo bom, professor? Belezura, mestre. Tranquilo. Legal mais uma vez estar aqui, né? Prazer. Debatendo um assunto bem pertinente para entender mundo e Brasil e América Latina. Muito legal vai ser hoje. O assunto que o Biro está comentando é sobre o bolivarianismo. A gente vai destacar o surgimento do conceito bolivarianismo e as suas adaptações históricas ao longo do tempo, especialmente pós-Segunda Guerra e desenvolvimento de uma espécie de nacionalismo aqui da América Latina. A gente gostaria de recomendar, antes de mais nada, 2 livros de professores aqui da região, mas com renome internacional, que é As Relações Internacionais da América Latina, escrita pelo professor Luiz Felipe, aqui da Universidade Estadual de Maringá. Ele é um dos organizadores e um dos historiadores mais influentes da América Latina. E também As Revoluções da América Latina Contemporânea. O professor ajudou a desenvolver todos esses livros, foi nosso professor e tem uma carga de formação muito boa para falar o que ele fala. Sim. O professor Luiz Felipe é um dos maiores nomes de história da América Latina na América Latina. Né? Ele é referência para vários estudos, não só aqui na região do Cone Sul, mas ele tem bastante respaldo internacional, compôs várias cadeiras de pesquisadores referente à América Latina. Então, muito legal, né? Um cara bem profundo nas suas discussões, né? E nas suas provas também. Nas suas provas. Já vi isso, que uma prova do professor Luiz Felipe levava 6 folhas de almaço. No mínimo, para escrever bem. 10 livros para com 140 pessoas fazendo a prova na sala. Mas a gente aprendeu. Tanto difícil de passar, mas... exatamente. É difícil passar na matéria dele, mas deu bom. Para isso a gente está aqui. Bom, e pensando nas aulas do professor Felipe e no conhecimento que a gente teve de formação, a gente vai destacar um pouco. Igual no podcast passado, para quem perdeu, a gente falou sobre o Irã e o conflito com os Estados Unidos na atualidade. Podcast também. Muito bom. Incrível, tá disponível no Spotify e aqui no YouTube, só procurar no canal. E a gente vai seguir uma mesma mecânica. Qual vai ser? Fazer uma retomada histórica do processo de desenvolvimento da América Latina e depois chegando para atualidades. Tudo certo? Certíssimo, mestre. Bora lá. Já que você mencionou esse ponto, e mencionou de livros, essa aula, né, tanto a aula 1 quanto a aula 2, ela também tem como base o livro do professor, jornalista, né, Eduardo Galeano, jornalista uruguaio, que escreve em 1971 uma obra brilhante, talvez a melhor radiografia, ou a radiografia mais didática sobre a América Latina, que se chama As Veias Abertas na América Latina. E a gente vai voltar a falar sobre esse nome. Exatamente. Gravem bem, hein? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que destacar o desenvolvimento dessa região aqui. Para vocês que estão conseguindo ver, a gente está mostrando a Capitania Geral da Venezuela, o Vice-Reino de Nova Granada e o Vice-Reino do Peru. A ideia principal dessas 3 regiões é que a Espanha, desde que chegou com o período colonial no século XVI, e isso vocês podem ver com o professor Rodrigo Udo, a gente teve um domínio de ferro. A Espanha conseguiu desenvolver certas medidas políticas, econômicas e sociais que controlavam a vida da colônia. O mais importante foi que desenvolveu diversas políticas, diversas elites que controlavam a economia de uma forma geral. A gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de cadilhos, a gente tem o desenvolvimento de um comércio, de um monopólio, era estatal e era voltado para a metrópole. Toda a venda e todo o desenvolvimento social desse momento era focado para a Espanha. Isso se torna muito frequente, porque em 1810, e isso é algo muito interessante de se perceber, com a invasão napoleônica na Espanha, as colônias começaram a perceber que poderia ser um momento de liberdade, poderia ser um momento que diversos grupos poderiam se unir e começar a desenvolver uma própria independência. E a gente tem que lembrar 2 eventos muito importantes: a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que impulsionaram esses movimentos de liberdade, uma liberdade política, uma liberdade social, uma liberdade econômica. Então começou a se desenvolver esses pensamentos. Já que você mencionou esse ponto, se me permite, à vontade. Eu queria fazer algumas lembranças, algumas menções, né? A gente sempre compara, por exemplo, a colonização da América Espanhola com a América Portuguesa. Quando a gente fala América Portuguesa, pessoal, é o termo mais correto para falar de Brasil colônia, tá? Porque falar Brasil colônia remete a uma leitura um tanto quanto restrita do nosso período histórico, tá? Então, historicamente, nós temos diferença da América Portuguesa com a América Espanhola. Ponto número 1. A América Espanhola, ela é majoritariamente, em sua história, mais urbana, né? Enquanto que a América Portuguesa, ela é majoritariamente mais rural, né? O poder se deu localmente, como diz um importante sociólogo, na verdade jurista, né? Chamado Raimundo Faoro, que nos anos 50, no Brasil, escreve um livro chamado Os Donos do Poder.
né? Então essa é a primeira coisa. Agora, essa primeira leitura nos permite uma segunda constatação, que é o seguinte: o fato da América Espanhola ser mais urbana deve-se ao fato de que a América Espanhola, ou América Hispânica, como alguns gostam de chamar, ela foi alvo, né? Ela foi objeto de disputa dos europeus, em especial os espanhóis, graças aos metais. E metal, automaticamente, está muito associado ao espaço urbano. Haja visto, por exemplo, quando a gente vem para o Brasil, o ciclo do ouro, né, na região das Minas, desenvolve uma urbanidade na América Portuguesa. E aí é uma terceira coisa, né, que eu acho importante até quando você menciona essa questão dos vice-reinos. É comum a gente aprender isso em história, e aí o professor Rodrigo talvez, e eu acho que certamente deve ter mencionado, o professor Rodrigo deve ter mencionado o Leslie Bettel dos estudos sobre a América Latina, ou Sérgio Buarque de Holanda, quando faz uma comparação de América Espanhola com a América Portuguesa, é que na América Espanhola a gente vai ter a outorga da administração da América Espanhola por meio do próprio rei, quando o rei cria os vice-reinos, né? Que foi o que você aborda aqui. Então, quem é o vice-rei? O vice-rei é o cara que representa o rei da Espanha naquele território. Ele estava aqui para mostrar como o rei da Espanha ia Exatamente. dominar. E aí é uma administração espanhola para cá por meio do papel, né? Porque afinal o rei confia na leitura que vai ter daquela figura empossada lá. Então, a gente começa a ver que desde o início da colonização da América Espanhola tem uma característica sui generis, que é o quê? Que é esse empoderamento, né, de figuras centrais, né? E ao redor dessa figura central a gente vai ter uma espécie de uma casta de poder, né, que ou vai entrar em vícios burocráticos administrativos, ou lentamente vai começar a ganhar uma identificação local, né, com essas posições colonizadas. Eu queria fazer só essa menção, porque isso acontece no século XVI, no século XVII, no século XVIII e no século XIX, que é o que você acabou de falar. A gente vai ter, como eu posso dizer, o ápice dessa identidade latina, né? Ou dessa identidade hispânica, né? Perfeito. Esse vínculo ele se construiu ao longo de 3 séculos, de uma maneira lenta, duradoura, muito mais do que aqui na América Portuguesa, né? Haja visto que, e aí só para encerrar, a gente consegue a nossa independência, mas a gente continuou tendo sobre o nosso governo alguém da casa portuguesa, que foi o Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II. Então é importante a gente pensar, a América Espanhola, ela por ser urbana, por ser metalífera, por ser uma aurífera, por ser uma colonização de papel, né? Ou seja, dependendo de papel, o rei depende do papel dos seus subordinados lá na colônia, ou lá na região dominada, ela lentamente constrói uma identidade muito forte, tá? É interessante perceber que essas identidades são o foco central dos livros que a gente acabou de mencionar. Isso porque diversas regiões começam a desenvolver umas elites, a gente pode pensar aqui nos criojos, e tem que tomar cuidado, gente, porque esse criojos, ele é com 2 L's, então não é crioulos, é criojos. Esses criojos, eles acabaram sendo uma elite aristocrata, que veio da Espanha, acabou nascendo aqui e formou uma nova casta, digamos assim, de uma elite econômica. E essa elite, ela começa a se formar com uma identidade local, igual o professor destacou, e aos poucos ela começa a pensar, putz, eu tenho um país gigantesco, eu tenho uma região que eu posso explorar gigantesca, dá metal pra caramba, dá dinheiro pra caramba, eu tenho uma potência que pode surgir aqui, que está sendo explorada de forma radical por uma metrópole que não está interessada pelos interesses da região. Sim, sim. E não é uma tentativa de fragmentar a economia, né? Nada disso, porque como a gente sempre comenta nas humanas, toda ruptura ela se dá mediante o interesse de quem tem condições de romper, né? Então, os criolhos não estão preocupados aí em diminuir, por exemplo, os fossos, as assimetrias sociais, que é tão comum nas colonizações. Não, esses caras desejam, basicamente, ter o domínio daquilo que outrora pertencia aos colonizadores. Né? Perfeito. Bom, e a gente pode continuar desenvolvendo isso pensando o seguinte, diversas figuras vão aparecendo. Uma das mais importantes, e é o que dá o nome da aula, é sem dúvida esse cara aqui.
Simão Bolívar. Ele era um crioulo, ele nasceu aqui na região, filho de espanhóis, muito rico e um cara intelectual. Ele era formado em direito, tanto que uma das cartas dele, o Juramento de Monte Santo, ele foi feito em Roma, enquanto ele estudava, fazia suas teses, e ele jurou que não ia descansar, não ia morrer, não ia ficar sem morrer, sem que a região estivesse independente. Ele foi o fundador do que a gente chama de Gran Colônia. E essa região, se vocês estão vendo com o mapa passado, foi um momento em que os países se uniram a seu domínio e desejaram uma independência, e conseguiram, durante quase 10 anos, formar um país em que ele tinha poderes absolutos. Ele teve uma ditadura aqui na região, mas o que foi interessante uma coisa, ele pregou em suas diversas cartas, tem uma carta muito famosa, que é a Carta de Jamaica, que ele falou o seguinte: não queremos a intervenção de outros países, queremos uma América independente. E acho que essa ideia de América independente vai ser algo que vai aparecer durante toda a aula. E o que é legal você abordar essa questão da América independente, até voltando ao que você disse anteriormente, que as invasões napoleônicas enfraqueceram o domínio e a mão de ferro da Espanha sobre as suas colônias. Então, é sempre bom pensar, mas cara, como é que do nada esses caras romperam? Bom, como é que foi do nada que romperam? Um processo longo mediante um enfraquecimento da própria metrópole. A gente pode fazer até uma relação com a nossa história do Brasil. Exato. A gente só começa um processo definitivo da independência com a chegada do nosso... E aí tem um ponto até que, já que você mencionou essa abordagem, é uma palavra muito comum da galera aqui da sala que a gente comenta, que é a questão das contradições, né? Portugal e Espanha são metrópoles, América Portuguesa e América Espanhola são colônias. Para que os lucros de Portugal e Espanha continuassem a pleno vapor, né, em um cenário de iluminismo, em um cenário de transição do século XVIII e século XIX, Portugal e Espanha precisavam desenvolver as colônias para continuar explorando mais. Então, olha que contradição, eu desenvolvo para explorar, eu desenvolvo para explorar. Esta contradição, ela... não vamos dizer que contamina, né? Mas ela prolifera uma consciência autêntica ou não, ou uma consciência de, poxa, para lá, a gente dá todos esses ganhos para a metrópole, e como é que fica a nossa condição? É como se a ideia de a colônia fosse um povo burro que está só explorando e mandando tudo para a metrópole. Haja visto que, por exemplo, como você mencionou, teve a independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa em 1789, o mundo respirava isso, né? Pelo menos o mundo aqui na porção ocidental. Né? Então, as contradições, geraram essa consciência. Soma isso a importante independência do Haiti, né, que junto com a independência do Haiti deu-se também o fim da escravidão no Haiti, né, no finalzinho do século XVIII. E aí um detalhe muito importante para a gente continuar pensando é que muitos filhos de portugueses, de espanhóis, iam estudar na Europa e quando voltavam com as ideias da Europa. E quais eram as ideias da Europa? As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. A gente chama essa galera de estrangeirados. Então você menciona o Bolívar, que estudou e fez as suas teses na Itália, por exemplo, mas aqui no Brasil a gente teve o José Bonifácio de Andrade Silva, né, que é um estrangeirado, exatamente. A gente teve os caras da Inconfidência Mineira, que são estrangeirados também. E o termo estrangeirado remete até a portugueses que saíram de Portugal para estudar, por exemplo, em França, estudar em Espanha, em Holanda e voltar para Portugal. Então é uma espécie de um caldeirão, né, pronto a explodir a qualquer momento. Então não foi do nada que as coisas aconteceram. É muito interessante que o próprio Simão Bolívar, ele enviou seus familiares, ele pagou o ensino para alguns filhos deles, para alguns primos, nos Estados Unidos. Porque essa ideia de uma liberdade de governo se inspirou a ideia de uma grande Colômbia. É interessante também a gente pensar que a própria ideia do Simão, igual o professor destacou, não era a única, não era alguns intelectuais ou alguns só que pensavam nessa ideia de independência. O professor Rodrigo, nas aulas dele, já destaca. Hoje em dia a gente pode pensar que tráfico de várias coisas acontece, um tráfico legal. Nessa época existia um tráfico legal de livros. E esses livros da Europa, eles chegavam para a região. Eles chegavam para esse domínio que estava colonizado, mas que queria criar um desejo de independência. Certo? Massa. Uma questão muito importante que a gente precisa comentar é que durante esse momento que ele estava tentando fundar a Gran Colômbia, diversos processos de independência estavam se desenvolvendo.
especialmente a partir de 1910, 1820, vários países da região começaram a ter essa ideia de, ok, somos colônia, mas também temos uma base forte, uma base de identidade, a ideia de uma nação começando a surgir para que a gente pudesse se tornar independente. Desculpa, perdão. A gente tem que pensar uma coisa muito importante também, que os Estados Unidos, ele estava, nesse momento, tentando proteger a América nas suas asas. Se a gente for pensar uma águia, ele estava tentando proteger os filhotes. Os filhotes podiam estar por bem ou por mal. E é aí que entra a doutrina Monroe. Essa ideia de uma base forte, América para os americanos, impedindo essas influências europeias, começou a se surgir daí. E tem dois pontos, né, sobre isso. Primeiro, os britânicos, né, os ingleses, era de interesse inglês essa independência dos países latino-americanos por causa da questão comercial. Isso é um ponto. A gente pode pensar que, nesse momento, para dar um contexto maior, estava acontecendo um bloqueio continental. Napoleão estava fechando tudo e era necessário para a Inglaterra ter novos parceiros aliados. Exato. A gente precisa pensar uma coisa, novamente, relacionando ao Brasil. Qual era o maior parceiro depois que o bloqueio continental fechou? Qual era o maior parceiro da Inglaterra? O Brasil. Comprava e vendia de tudo. E o segundo ponto sobre isso é que uma ideia de uma América Latina forte, ela automaticamente entra em oposição à ideia de uma América para os americanos forte. Então a ação do Bolívar, novamente, que não é uma ação popular, é uma ação de uma elite econômica, etc., ela colide com as ações de uma política expansionista americana. Haja visto que no próprio século XIX, a gente tem as questões do imperialismo no mundo, né? Como a gente aprende aqui com o professor Rodrigo, e ao mesmo tempo, no século XIX, que a gente vai ter as expansões territoriais dos Estados Unidos, né? Comprando, por exemplo, o Alasca da Rússia, pegando a região ali do que pertencia ao México, pegando porções de terra que pertenciam aos franceses. Então, o interesse de uma América Latina forte, de uma América para os americanos, ela não surge nos Estados Unidos. Perfeito. Surge aqui com o Bolívar, né? E essa ideia desse bolivarianismo começa a se tornar foco-chave da nossa discussão e também da região. Com essa formação de países independentes, de países que estão querendo essa independência total, começa um fortalecimento de uma América Latina forte. A gente tem que pensar que mais para frente, diversos blocos econômicos vão ser desenvolvidos com esse tipo de pensamento, de fechar a economia para a região. Tanto que as tensões na região do Prata, por exemplo, que inclusive desencadeou a Guerra do Paraguai, se dá também pelas alianças, né, que teve, por exemplo, de Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina, naquilo que vocês acabam aprendendo, que são as disputas dos brancos e os colorados, por exemplo, no Uruguai, e como que isso desencadeou uma tensão nessa região, e como a Guerra do Paraguai ela é sintomática para a gente entender essa América Latina como um todo, ou pelo menos aqui na porção sul, né? É interessante pensar que, como a gente está cantando esse papel da economia e a importância que teve na região, que os países buscavam essa independência, mas ainda assim eles começaram a se tornar dependentes de uma venda de matéria-prima. A gente tem que pensar qual era a maior economia da região, inclusive do Brasil. Commodities. A gente vendia muito café. Outros países da América Latina também vendiam muita matéria-prima. Para pegar um exemplo prático, Bolívia, pensando no bolivarianismo, a Bolívia, no século XIX, ela era responsável por 1/4 de todo o estanho vendido no mundo. Se a gente for pensar na Segunda Guerra Mundial, a Bolívia chegou a ser responsável por quase metade desse estanho. Então a gente vê, igual o professor destacou no começo da aula, que a América Latina ela teve uma influência, teve uma participação importantíssima para o mundo, especialmente o mundo moderno. E figuras como o Bolívar acabaram se tornando importantes para a formação dessa característica de uma identidade regional. E o que é engraçado também você abordar isso, é como que essa América Latina, né, que alcança sua independência e se consolida, com exceção do Brasil, ela é, em suma, presidencialista. Sim. Né? Isso é uma influência absurda, por exemplo, da independência dos Estados Unidos. Então, essa relação América Latina e Estados Unidos, ela é contraditória, mas ela também é complementar. Né? Há uma inspiração na independência dos Estados Unidos, mas em compensação a gente não quer ficar na órbita desses americanos. Esse é um ponto. Um outro ponto também muito importante é que o Brasil acaba sendo o último país dessa América Latina e da América a acabar com a escravidão. Sim. E por quê? Porque há uma relação direta, né, da escravidão com o
império. A gente diz que a escravidão é a mola mestre da colonização. Bom, se a colonização é portuguesa e o imperador no Brasil ele é da casa portuguesa, a escravidão não acaba. Então a gente é independente, mas a gente não corta os nossos vínculos por completo. Né? O professor Rodrigo, na aula de História do Brasil, ele dá um destaque bem importante nessas molas e nesses pilares. Lá ele mostra que o exército é uma força muito grande e a gente tem que pensar que o exército também estava envolvido com a política, porque a política era responsável pelos latifúndios. E o outro, sem dúvida, era a religião. Era tudo que mantinha todo esse status girando. E aqui, pensando em algo mais pra frente, a gente já apresentou para vocês. Era de interesse da América Latina tornar uma América Latina forte. Não era de interesse dos Estados Unidos ter uma América Latina forte. Se aproximando da atualidade, a gente tem o governo dos Estados Unidos, especialmente com as suas forças de inteligência, a CIA, por exemplo, participando de diversos golpes militares que moldaram para o futuro do século XX e agora até no século XXI a nossa política atual. Se a gente vê o desenvolvimento desses países, das regiões que a gente mostrou para vocês, com o bolivarianismo, o que normalmente surge? Governos que prezam uma identidade local, governos que pegam uma economia local, uma força a se desenvolver e crescer em conjunto. Já os Estados Unidos, ele precisava de países que tinham uma venda de matéria-prima, que vendiam todo, digamos, seu tesouro nacional. Enquanto isso, diversos golpes, a gente pode ver nesse mapa, foram feitos com a ajuda dos Estados Unidos. Um ponto que eu queria destacar também, quando você fala golpe militar, o termo é preciso, é correto, tá? Eu acho que a gente até precisa pensar um pouquinho, né? Por exemplo, eu faço jiu-jitsu, né? Embora não pareça, relaxa, fica tranquilo. Embora não pareça, eu esteja parado um pouquinho, mas eu faço jiu-jitsu. O que é um golpe? Golpe é uma coisa que faz parte do jogo, ok? Então esse é um ponto. Então vamos tirar as concepções ideológicas da palavra golpe, tá? Esse é um ponto número 1. Ponto número 2. Nem todos os governos que se indispuseram com os Estados Unidos podem ser taxados como governos, por exemplo, de esquerda. Sem dúvida. Eu vou destacar duas situações. Primeiro, o Bolívar, e não é uma figura de esquerda. Começa aí. Primeiro que a concepção esquerda e direita é incipiente nesse debate, mas enfim. Segundo, o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um Estado forte, um Estado paternalista, o petróleo é nosso, por exemplo, foi o seu lema de governo em 53, onde surge a Petrobras. O Getúlio Vargas, ele é um cara que ele se indispõe com os Estados Unidos. Um alimento direto. Exatamente. A gente só luta ao lado dos americanos na Segunda Guerra Mundial por uma série de fatores que vocês acabam vendo aqui nas aulas de história com o professor Rodrigo. Mas o Getúlio Vargas, e assim como o Getúlio, o Perón também na Argentina, são governos que querem uma soberania nacional própria, forte, nacionalista, sem necessariamente serem do campo da esquerda. Então, vamos tentar colocar isso aqui para a gente já, como é que eu posso falar? Nos desarmar, né? Tanto vocês que estão vendo e ouvindo, quanto a gente que está falando aqui. Perfeito. Né? E é interessante pensar nisso, porque essa ideia de governo de esquerda, governo de direita, ela acaba sendo muito contraditória em certos momentos. Igual o professor destacou. Em diversos momentos, nós tivemos governos que apoiaram diretamente as ações dos Estados Unidos, o que a gente chama de alinhamento automático. Em diversos momentos, a gente teve governos que iam contra esse, ficou conhecido como imperialismo norte-americano. Então, essa história da América Latina, ela passa por diversas mudanças, mas a gente tem que pensar numa coisa que entra daí o bolivarismo, a identidade. Mas antes que a gente entre nesse assunto, só para a gente encerrar esse vídeo, se eu fizesse uma pergunta para você, onde você pudesse destacar qual seria o maior evento da América Latina no século XX, ocorrido por meio de uma ação da própria América Latina que provocou uma grande reação dos Estados Unidos. Qual seria esse evento? Olha... Assim, em um país, uma mudança, deposição de poder, pessoas saindo de uma serra, descendo a serra, chegando na capital, tomando o poder, em um país caribenho próximo, assim, embaixo do nariz dos Estados Unidos. A caminho de mísseis. A cerca de 90 milhas náuticas. Menos de 90 milhas náuticas. Que para mim seria a Revolução Cubana. Legal. Então você acha que a Revolução Cubana é um divisor de águas pra gente pensar isso? Com certeza. Okay. E para quem está interessado, no vídeo 2 a gente vai começar a desenvolver um pouco mais sobre a Revolução Cubana e como isso impactou toda essa região. Legal. Muito legal. Bom estar com vocês. Nos vemos até a próxima.